Senhor. Quero agradecer a Deus imensamente por esse dia de vida, por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela sua vida e declarar perante Deus aqui no altar do Senhor a minha fraqueza como servo de Deus e pedir a ajuda de Deus pelo meu ministério, pela minha vida. Essa porta ela foi aberta para salvar vidas, para pregar a verdade para as pessoas, para ensinar as pessoas a terem um relacionamento direto com Deus, sem depender de ninguém, sem religião, sem doutrina de homens. E eu quero agradecer a Deus por Deus me ajudar nessa tarefa, que às vezes a gente fica muito triste, porque você sonha com as pessoas, principalmente que você convive, que você ama, fazem parte da sua vida, da sua família. Você sonha em compartilhar o reino de Deus com essas pessoas. E quando a gente vê que essas pessoas não querem compartilhar, não valorizam o reino de Deus, como a própria Bíblia diz, o reino de Deus é mais precioso que o ouro, que as pessoas morrem procurando dinheiro, procurando ouro, morrem procurando a fama, se sacrificam pela fama, se sacrificam pelo poder. Mas a Bíblia diz que o maior tesouro é o conhecimento de Deus, é conhecer quem é esse Deus que as pessoas falam por aí, o que ele pensa, qual o projeto dele. E se você aceitar o projeto de Deus, você vai fazer alianças com ele e você vai aceitar os mandamentos, os estatutos e outros juízos de Deus. Por isso que a palavra chama-se converter. O que é converter? Você estava indo em uma direção, você estava indo sentido ao sul, e de repente você descobre que tem um novo caminho, um caminho que é melhor, um caminho que verdadeiramente é o que interessa para você, que vai ser importante para você, e você converge 180 graus. Você faz uma conversão de 180 graus ou de 90 graus, Pode fazer uma conversão de 90 graus, um lado completamente diferente do que você estava indo. E por isso que Deus, Ele escreveu a Bíblia. Por isso, ainda hoje aconteceu um fato que eu queria ter gravado esse fato. Às vezes são coisas simples que acontecem, mas o reino de Deus é muito simples. O reino de Deus é simples, a Bíblia é simples. Só não entende quem não quer, só não aceita quem não quer. Aconteceu um fato interessante. Eu cheguei na cozinha, estava passando na cozinha, e a minha filha conversando com o noivo dela, daí falou de um assunto que eu peguei o bonde andando, mas eu ouvi só uma frase, eu entendi uma coisa, e daí eu estava conversando com ela, não é nada disso não, eu estava contando outra história aqui. Aí nisso a minha mulher chega e passa e ouve a história que ela estava explicando para mim, junto com a minha, que não tinha nada a ver com o troço, mas ela pega uma parte da minha, e ela já entendeu outra coisa completamente diferente. E nessa brincadeira tinha apenas morrido um macaco de uma mulher que a gente nem conhecia, um macaco de uma mulher, Eu já tinha matado um e a minha esposa já tinha matado uns dois, entendeu? Só para você ter uma ideia. Na hora eu me lembrei assim, falei, poxa, por isso que Deus escreveu a Bíblia, entendeu? Por isso, porque, tipo
Aí vem outro, não, é bem diferente. Então, Deus escreveu e assinou. Por isso que a gente tem que ler e aceitar. Essa é a grande inteligência. É você ler e aceitar. Porque ler, tem gente que leu a Bíblia aí, ó. Eu estava vendo uma reportagem de um pastor mentiroso aí. Ele disse que já leu 30 vezes a Bíblia. E ele disse que é doutor em teologia. Talvez ele tenha lido a Bíblia, uma outra Bíblia, não tem na terra. Porque se ele lesse a mesma Bíblia que eu leio e aceitasse ela, ele não ia pregar o que ele prega, nem ia fazer o que ele faz. Não é? Então, o importante não é só ler a Bíblia. Ler a Bíblia é uma obrigação. A única coisa que Deus mandou o ser humano fazer. A única coisa. Se você quiser comer esse lenço aqui, Deus não vai te proibir. Você tem livre-arbítrio. Mas Deus mandou o cristão, aquele que tem o desejo de andar com Deus, Deus mandou ele ler a Bíblia. Deus ordenou, falou, eu ordeno você ler a Bíblia. Eu ordeno. Entendeu? E Deus mandou a gente até falar em praça pública e pregar para os filhos e para os netos, para você ter uma ideia. Isso é uma coisa que Deus ordenou. E a outra coisa que Deus pede, daí Deus não ordena, daí Deus pede, Deus deseja que a gente cumpra. Então você leu, agora você tem que lutar para cumprir, para aceitar, né? Aceitar aquilo que Deus fez. Porque as pessoas, além de não lerem, aquele que lê ainda não quer aceitar, ele quer ficar mudando. Entendeu? Como ele não quer aceitar, ele fica mudando. Mesmo, né? Um jovem perguntou para mim, ele era recente na igreja, e Deus estava fazendo uma grande obra na vida dele. Ele perguntou para mim, ô pastor, agora eu estava conversando com os amigos, minha vida mudou bastante, melhorou bastante, e Deus me abençoou, meu emprego melhor, estou trabalhando menos. Daí encontrei com meus amigos, eu não jogava bola, mas não tinha tempo. E agora Deus me abençoou, e eu vou voltar a jogar bola, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, toda quarta-feira, eu vou encontrar com eles e jogar bola. E o senhor não se importa não, né? O que o senhor acha? Eu olhei para ele e falei, meu amigo, e era na hora do culto, tá? Quarta-feira, na hora do culto. Eu falei, meu amigo, vou dizer uma coisa séria para você. Eu não sou dono da tua vida, não tenho nada com a tua vida. Sou apenas um pregador do Evangelho. Deus que é Deus não interfere na vida da gente. Eu vou intervir na sua vida. Você quer jogar bola de segunda a segunda, você joga, você faz o que você quiser, né? Agora, você está perguntando o pastor. Agora, eu, como pastor, eu vou dizer para você que eu penso como pastor. Eu acho engraçado você pensar desse jeito. Porque outro dia, você estava no mundo aí, com a vida destruída, agarrado no droga, com a vida toda enrolada, sem dinheiro, separado da mulher. Aí Deus faz um milagre na sua vida, Deus entra na sua vida, você recém está começando na sua vida, Deus está te abençoando. Agora quer dizer, você tem 4 cultozinhos para vir na semana. E o diabo vai lá e escolhe logo a quarta-feira, que é o dia do culto que você tem, e na hora do culto para você jogar bola. E você quer que eu, o pastor, fale, não, meu filho, vai. Joga a bola na quarta, na sexta você vai sair do bailão, na segunda você vai para o sermão. É isso que você quer que eu fale? Não? Você vai perguntar para o pastor, o pastor, ele só é pastor porque ele se propôs a ajudar as pessoas a conhecer o reino de Deus. É apenas um professor, mas a gente, quando faz isso, a gente faz por amor. Agora eu pergunto para você, imagina se você resolve ser dentista, no meu caso do irmão,
e você resolve matar 80% das aulas da faculdade. Que dentista que você vai ser? Não? Você resolve ser cristão, Deus te traz da igreja, você resolve matar as reuniões da igreja. O que o professor vai pensar? Se o professor, se ele gostar do aluno, ele fala, puxa vida, esse aluno tem um talento para ser dentista, tem um dom para ser dentista, isso vai ser um benefício grande para ele no futuro. Aí o professor lá na sala de aula dele, vem todos os alunos, aí está lá, o Rogerinho está lá. O professor vai sentir aquela coisa ruim, né? Puxa vida, quando vê ele, dá até aquela tristeza, coitado dele, você vai ser um péssimo dentista, né? A mesma coisa da igreja. Como que eu vou ficar alegre se as pessoas não vêm? Eu não fico alegre. Eu fico alegre, por um lado, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso para mim é muito importante. Eu já fiz tudo sozinho. Entendeu? Isso para mim não tem problema nenhum, porque eu estou aqui fazendo a obra. Se a pessoa não vem, não, porque esse problema dela, né? Eu não fico feliz por estar sozinho, mas por outro lado eu fico feliz que pelo menos eu venho, pelo menos eu venho. Mas eu não tenho cobrança nenhuma, eu não cobro, eu não sou cobrador. Quem tem que se cobrar é a própria pessoa, ela que tem que se cobrar. Mas eu sou um pregador, e o pregador, ele sempre vai puxar a orelha dos outros. Não existe essa história, esses cultos que tem por aí. Hoje é culto da criança, hoje é culto da família, hoje é culto de libertação. Isso é mentira. Todo culto tem que ser de exortação, todo culto tem que ser para chamar a sua atenção. A Bíblia inteira é assim. Todas as palavras de Jesus são para chamar a nossa atenção, para confrontar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Porque se não fosse para confrontar as nossas fraquezas, não precisava de ter Bíblia e não precisava da igreja. Se for para chegar aqui só te dar os parabéns, olha, parabéns, você já pega aqui teu ingresso, vai para o céu. Não precisava de igreja, né? As suas qualidades você sabe, as suas qualidades Deus sabe, até porque se você já ganhou uma Bíblia, porque Deus já está vendo qualidade em você. Você vem aqui para a escola é para a gente apontar o seu defeito. Não adianta fugir disso. Eu, como pastor, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pregar contra você. Se você vê, todos os profetas de Deus, todos, pregaram contra o povo. E Deus falou. Abre o livro de Jonas, você vai ver, Deus fala, Jonas, vai em Nínive e prega contra ela. Eu me lembro que eu sofri muito nas igrejas, muito, porque todo mundo ficava falando de mim, o pastor Súlio só prega cajadada, só prega contra a gente. Eu ficava triste, eu ficava orando a Deus, Senhor, eu quero chegar lá, eu quero dar um carro para um, quero dar uma bicicleta para outro, quero dar uma moto para o outro, quero botar assim na porta do outro. E Deus sempre mostrava para mim, meu filho, não é assim, nós temos que salvar a alma, tem que educar o povo, você tem que pregar contra a pessoa, né? Eu me lembro que eu já fiz campanha em igreja, lá em Minas Gerais. Eu falei para a igreja inteira, a igreja cheia. Falei para o pastor presidente, o senhor quer que eu prego? Se eu quiser, eu venho que eu faço uma campanha de 3 dias. Só que eu já vou avisar para vocês. Eu vou pregar contra vocês. Se vocês quiserem, eu vim pregar. Se não, se for para conversar fiado, eu não venho. Vou pregar contra vocês. Vocês aceitam? Aceitam? Então tá bom, hein? Depois não reclamo. 3 dias de pregação. Não falei contra pessoalmente ninguém, não citei nome de ninguém, mas você vê que a palavra ela mexe com a estrutura da pessoa, e é para isso que é a palavra, porque na sua casa
A pessoa que mora com você, se ela falar com você, puxa vida, eu queria te pedir um negócio, não bota esse lenço aqui mais não, sabe por quê? Porque não fica certo, está errado botar esse lenço aqui, não bota ele aqui. Toda vez que você for botar esse lenço, bota ele aqui. Está certo? Combinado? Não, está certo. A pessoa já fica com raiva quando você explicou isso para ela, já começa por aí, né? Chega no outro dia, o lenço está aqui. Se você chegar o lenço até aqui, você acha que você pode falar alguma coisa? Não pode, se você falar, você está morto. Entendeu? Se você falar, já vão abrir uma confusão. Não pode. Em casa, você não pode chamar a atenção de ninguém. Você não pode chamar a atenção do filho, você não pode chamar a atenção do marido, você não pode chamar a atenção da esposa, você não pode chamar a atenção do seu irmão, né? Existe até um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque é uma mentira. Conselho era para ser comprado mesmo. As pessoas inteligentes iam falar assim: você tem um conselho bom para mim, eu quero te pagar. Porque o conselho é tudo. O conhecimento é tudo. O verdadeiro amigo é aquele que expõe o seu defeito para te ajudar. Amigo sem vergonha, ele vê você, vai cair no buraco, né? Ele finge que não está vendo, ele finge que não está ouvindo. Não vou falar nada, depois vai brigar comigo. Isso é covardia. O verdadeiro amigo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor, ele tem que botar o dedo na ferida. Ele tem que chamar a atenção. E ainda se chamando a atenção, eu mesmo, que a palavra bate em mim. Toda a pregação que eu faço aqui, ela pega primeiro em mim. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: oi, você que prega, você está praticando aquilo que você prega? A Bíblia fala isso para mim. Quer dizer que eu tenho que praticar isso que eu prego aqui. E eu não pratico. Eu não pratico, eu não consigo. Porque o meu gênio é ruim, meu temperamento é ruim, né? Eu luto para tentar seguir a palavra de Deus, mas eu não consigo praticar tudo que está aqui. Entendeu? Então a palavra pega em mim também. Mas eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Às vezes eu chego de noite em casa e falo assim: obrigado por aquela palavra que foi dita, aquela palavra que o Senhor nos deu, porque ela mexeu comigo. Eu vejo que eu tenho que mudar mesmo. Eu tenho que mudar muito. Mas é eu que tenho que mudar. Entendeu? Apesar de que, como um ser humano, eu estou esperando a minha mulher mudar, eu estou esperando a minha filha mudar, eu estou esperando as pessoas mudarem, mas eu estou errado. Quem tem que mudar sou eu. Ser uma nova criatura, uma nova pessoa. E aí orar a Deus para que as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu não amo, mudem. Porque esse é o objetivo do cristão. A gente tem que orar até pelos inimigos, para que eles mudem, né? Louvado seja Deus. Eu quero ler com você uma palavra que se encontra no livro de Tiago, capítulo 2. Não, eu não dei para essa. Um homem sábio é aquele que muda. Sabia disso? O homem sábio é aquele que teme a Deus e muda por causa da palavra de Deus. Livro de Tiago, na página 1321, diz a palavra de Deus assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte no traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado.
Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Eu não vou parar só nós temos essa falha. Todos nós somos preconceituosos. Da sociedade em geral nem vou falar. Porque qualquer um de nós aqui, se amanhã a gente amanhecer milionário, ou famoso, ou poderoso, vai ter milhares de pessoas nos amando e querendo ser nossos amigos, até querendo casar com a gente. O que vai ter de gente apaixonada pela gente vai ser uma coisa incrível, não é? Que é assim mesmo. É assim. A sociedade tem um preconceito absurdo, fanático. Mas nós também, que achamos que somos sabidos, que somos conscientes, nós temos esse preconceito também. Nós medimos as pessoas pela aparência, pela roupa, pela beleza, pelo físico, pelo carro, pela casa, pelo bairro, pela cidade, pelo trabalho. Nós fazemos isso. E aqui é interessante que Deus condena isso. Mas às vezes ele está andando na rua, não sei se já o reparou, a gente está até alegria e tal, conversando com todo mundo, se de repente aparece um pobre, um mendigo, você até às vezes enfia a mão no bolso para dar um dinheiro para ele, né? Mas se pudesse, você botava na ponta de uma varinha para pegar o dinheiro para ele, você fica bem longe dele, né? Ou não? Porque toda regra tem exceção. Às vezes você é uma exceção. Não estou falando de regra, né? Quando eu prego aqui, eu quero dizer claro para você. Eu prego a regra. De repente, não, pastor, você está falando isso aí, mas eu não sou assim. Parabéns para você. Você é uma exceção. É uma minoria. Mas, no geral, nós somos preconceituosos. Nós somos muito gente fina, muito legal, maravilhosos, caridosos, misericordiosos, bondosos, dados, quando a gente simpatiza com a pessoa. Quando a pessoa que a gente vai encontrar com ela, a gente tem simpatia por ela. Se você criar uma antipatia por alguém, essa pessoa está morta, está ralada. Tudo que ela fizer, você observa. Você fica com uma lente de aumento olhando para ela. Tudo que ela fizer, você só vê o negativo. E já faz com aquilo, dizendo, o juiz, você já julga e já condena. Pá! E nós não podemos aceitar isso em nós. Amém? Versículo 5: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para eles serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Isso é outra palavra maravilhosa, não é? Eu tenho uma irmã, por exemplo, que eu já tentei fazer de tudo para ela se converter de verdade, mas aí cada vez que ela quer ir na igreja, ela quer ir na igreja mais rica. Então, minha filha, você tem que ir naquela igrejinha, sabe aquela igrejinha pequenininha, sabe aquela igrejinha perto dentro, lá que o pastor é pobrinho, não fala tudo errado. Vai lá. Lá você vai encontrar com Deus lá, por quê? Porque lá o pastor pobrezinho, a igrejinha pequenininha, o cara está lutando pelo pão de cada dia, entendeu? Está sofrendo, está buscando a Deus pela fé, pela aquela fé enorme, pelo amor, na confiança, na ilusão. O grandão lá, não, o grandão só está pensando em dinheiro, entendeu? As grandes igrejas estão pensando em dinheiro. Só estão pensando em abrir mais uma igreja, estão pensando em comprar mais um avião, só estão pensando, entendeu? Não querem saber de Deus, não querem saber de nada. É só conversa,
é só psicologia e filosofia. E aqui Deus fala uma coisa maravilhosa, entendeu? Deus está com o pobre, Deus está com o órfão, Deus está com o oprimido, Deus está com aquele que está na dificuldade, na calamidade, né? Muito bem. E com aqueles que o amam. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Escarnece de Deus, não estão nem aí para Deus. Versículo 8: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real. Qual que é a lei real? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Veja bem, essa palavra aqui é forte. Quando você tem esse sentimento materialista, covarde, você está cometendo um pecado. E esse pecado te afasta de Deus, como diz Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 59, se não me falha a memória. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Você se considera transgressor da lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Olha que palavra maravilhosa que eu sempre falo aqui. Jesus falou: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, eu perdoarei quem perdoar. Tem pessoas que morrem com raiz de amargura, tem pessoas que morrem carregando a inimizade, a raiva, a ira, a maldição, como diz, amaldiçoando outras pessoas aqui na terra. E nós temos que nos limpar disso aí. Se você carrega isso, você tem isso, você tem que ser limpo disso, porque isso não provém de Deus e Deus não aprova isso. Não é? Versículo 14: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Veja bem, às vezes a pessoa acha que está com Deus, ou acha que é mais crente que todo mundo, mas ela não tem misericórdia, ela não tem piedade das pessoas, ela gasta todo o dinheiro que Deus dá para ela, muitas vezes em futilidades, coisas ridículas, entendeu? Coisas ridículas que ela não precisaria, e às vezes, quando necessitado, bate na sua porta. Quando ela vê o necessitado, ela finge que não está vendo, e é incapaz de tomar atitude de ajudar, se torna avarenta com o coração duro. E aqui também a Bíblia deixa claro que muita gente que está vivendo o Evangelho da Graça acha que não precisa de fazer obra, mas todos nós precisamos de fazer a obra. O que é a obra? Uma das obras, ler a Bíblia é obra. Por quê? Você adquirindo conhecimento, você pode ajudar as pessoas através da palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, como é que você vai ajudar os outros? Você prega o que para elas? Vai mandar ela ver o jogo do Flamengo? Vai mandar ela no cinema? Vai mandar comer pizza?
Entendeu? Se você ler a Bíblia, você vai ter conhecimento do reino de Deus, você vai pegar o reino de Deus para ela, né? Isso já está fazendo a obra. Segunda maneira de fazer a obra: ir para a igreja. Terceira maneira: levar as pessoas até a igreja. Quarta maneira: dar Bíblia para as pessoas. Dar Bíblia para as pessoas. Aqui as pessoas sabem, eu não peço dinheiro, mas eu já falei com quem vem aqui. Você quer gastar alguma coisa com o reino de Deus, você quer investir? Compra a Bíblia e dá para os outros. Compra a Bíblia. Compra a Bíblia para você dar para os outros. Entendeu? Você vai estar fazendo uma grande obra. Às vezes a pessoa lá vai receber essa Bíblia, vai mudar a vida dela, e você está fazendo a sua parte. Entendeu? Orar pelas pessoas, né? Orar pelas pessoas. Às vezes você que tem um inimigo, você que tem uma pessoa que você não gosta, que você não suporta, você de vez em quando você for orar, você fechar no seu quarto, você tem que orar para essa pessoa. Porque às vezes, quem sabe, por causa da sua oração, Deus ajuda essa pessoa lá, essa pessoa muda a vida dela. Porque tem gente que vira cristão, mas ele não ora por ninguém. Né? Se você tiver a oportunidade de ir no hospital para orar por uma pessoa, se você tiver a oportunidade de ir numa cadeia, orar por uma pessoa, a gente tem que fazer obra, meu irmão, minha irmã. Tem que fazer a obra, tem que ter responsabilidade com Deus, tem que ter convivência com Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter objetivo com Deus, tem que fazer voto com Deus, tem que fazer projeto com Deus. Não é só levar a vida assim, igual o católico vai na missa uma vez por mês, e no domingo, e acha que dá um dinheirinho lá, faz uma caridade, e acha que é isso. Não. Aqui a Bíblia deixa claro, você tem que fazer a obra. Se você não pegar o cajado, como diz o outro, se você não tomar frente para falar de Deus, para fazer as coisas para Deus, para fazer as coisas por Deus, quem vai fazer? Quem vai fazer? Se você, no seu dia, você não tem tempo, seu dia tem 24 horas, o dia que Deus te dá, se você não tem tempo para Deus, você acha que Deus vai ter tempo para você? Nós temos que ter tempo para Deus. Assim como você recebeu de graça essa oportunidade de conhecer o reino de Deus, você tem que fazer alguma coisa para que as pessoas recebam, para dar, você tem que distribuir esse presente. No reino de Deus não existe agente secreto. Eu já vou dizer para você aqui. No reino de Deus não existe agente secreto. Nós somos chamados para gritar em praça pública que Deus existe, que Deus é maravilhoso, que o reino de Deus está vivo e governando aqueles que amam a Deus. Versículo 18: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios não creem e estremecem. Veja bem, os demônios, eles não só acreditam que Deus existe como vocês, mas eles estremecem de medo de Deus, pela justiça de Deus, pela perfeição de Deus. Esse Deus que eu estou pregando para ele não serve para ninguém. O que serve para a gente é esse Deus da Bíblia, um Deus justo, um Deus da verdade, um Deus sincero, um Deus honesto, um Deus reto, um Deus de coragem, um Deus valente, um Deus que não se vende, que não se dobra, que não se influencia, um Deus que não faz acepção de pessoas. Esse Deus, o diabo tem medo dele, e as pessoas acham: Deus não vai fazer nada, Deus é bom, Deus não vai fazer nada, Deus não está vendo.
se iludem, porque Deus vai praticar a justiça dele contra o homem. Versículo 20: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem homens é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Claro que foi. Abraão foi o pai da fé. Lá em Hebreus diz que Abraão foi o pai da fé. Muitas pessoas querem pegar essa palavra que Abraão foi o pai da fé para viver só da fé, mas ele se esquece quando Deus falou com ele que deu a obra mais difícil para um ser humano fazer: pega o seu filho, leva até o monte Moriá e mata ele, morra ele, né? Por amor a mim. Sabe o que é o cara ficar 3 dias caminhando com o filho, o único filho que ele amava, numa época que não tinha televisão, não tinha celular, WhatsApp para te distrair? A maior distração era filho. Aquele filho único, o cara já velho, levar o filho para matar, e o filho no meio da vida contando: pai, cadê o cordeiro? E ele olhando para o menino: o cordeiro é você que eu vou matar para o sacrifício. Entendeu? Ele não reclamou, ele não discutiu com Deus, ele não murmurou, ele não lamentou. Deus mandou ele fazer, ele foi fazer. Por quê? Porque ele acreditava na ressurreição, ele acreditava em Deus. A Bíblia diz que ele acreditava, ele esperava na ressurreição. Ele sabia que se matasse aquele menino, Deus ia ressuscitar aquele menino. Olha a fé dele, mas ele fez a obra, ele foi, chegou lá, fez a fogueira, o holocausto, chegou lá, pegou um machado para matar o menino, naquele momento, no último momento, no último minuto, Deus parou, né? Então Abraão também foi justificado pela obra. Versículo 23: e cumpriu-se a esse. Bom, versículo 22: tem vezes que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou se você tem fé em Deus, você começa a vir na igreja, tem compromisso com a igreja, você vai aperfeiçoando a sua fé. Você começa a ler a Bíblia, você vai aperfeiçoando a sua fé. Você começa a pregar para os outros, você vai aperfeiçoando a sua fé. Por que a gente dá a oportunidade aqui? Porque você vindo aqui, você aperfeiçoa a sua fé. Amém? E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu para outro caminho? Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu vou dizer uma coisa para você: quem não deixa você fazer a obra é o diabo. Quem não deixa você fazer a obra é a maldição que assume a sua vida. A maldição do inferno que não deixa você agradar a Deus, te enrola o dia inteiro. Você tem tempo para tudo. Bota moleza no seu corpo, bota moleza no seu pensamento, bota desânimo, bota falta de amor, falta de misericórdia, para você não fazer a obra, para você se esquecer que você é cristão. Aí você se esquece de ser cristão. Entendeu? Você se esquece que você ama a Deus, se esquece de Deus, o que Deus fez na sua vida, e o diabo te enrola, e o dia passa, e no outro dia você acha que vai acordar com vontade de fazer uma coisa para Deus, não faz nada para Deus, e assim a sua vida passa em vão. Em vão. Porque para fazer coisa errada aqui, todo mundo é forte. Todo mundo aqui tem força, tem vontade, tem valentia, tem sabedoria, tem desejo. Vamos fazer uma coisa errada, vamos fazer uma cobiça, fazer uma palhaçada, todo mundo tem força, todo mundo tem tempo. Quando é para fazer a obra, quando é para servir a Deus, aí entra a preguiça, entra a falta de desejo, a falta de vontade, né?
Eu vejo, tem pessoas que chegam lá na minha imobiliária e elas ficam 1 hora falando, fica quietinho só ouvindo. Fala. Tá tranquilo. Aí de vez em quando eu falo alguma coisa, começando com bobeira. Aí eu falo, bom, agora que já deve ter falado tudo que tinha que falar, né? Agora eu vou falar de Deus. Aí quando você fala uma palavra de Deus, é tudo já começa. Deixa eu ver que meu celular aqui, Chico. Ixi, rapaz, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa a fazer. Entendeu? É bem assim. É bem assim. Entendeu? Tem tempo para tudo, não tem tempo para Deus. Aí depois, quer que Deus carrega no colo. Na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da falta, aí Deus, você quer ver o cara que você vai vir na igreja? É quando a mulher que ele ama fala que vai separar dele, ele arruma outro. Se ela arrumar outro, então ele quer vir na igreja todos os dias. Ele quer ir no monte, quer ir na igreja, quer ir no monte. O cara, vamos no monte, esse negócio de monte aí. Vamos no monte, a mulher dele arruma mais novo que ele. Eu já pensei em fazer campanha com os outros assim, não quero fazer campanha de um mês. Vamos fazer de 3 dias, vamos 3 dias. Não, 1 mês. 1 mês. Entendeu? Sol de 40 graus, numa cabana fechada. Eu já fiquei das 8 da manhã até 1 hora da tarde. Parecia que eu tinha entrado dentro de um rio e saído de molhado suor. E o cidadão com a fé. Não, pastor, vamos orar mais, vamos falar mais com Deus, vamos orar. Entendeu? Não é assim, irmão? Assim, não é assim que a senhora também. A gente que está levando esse vidão, não está faltando nada, está tudo maravilhoso. Tem tempo para Deus para quê? Não precisa. Não precisa. Entendeu? Você fica achando até que faz mal demais se vir muito para a igreja, faz mal demais se orar, faz mal demais se vir aqui. Você nem exagerando também. O cara é fanático. Fanático. Sabe? Tem gente que fala assim, senhor, você está fanático. Fanático. Então, irmãos, vamos estabelecer os nossos objetivos. Né? Você tem que ter um objetivo, senão você não consegue vencer. E não pensa que ninguém na rua vai te ajudar, não, porque não vai. Não vai mesmo. Não vai te ajudar. A luta é você, é sozinho. Entendeu? E você tem que correr atrás. Tem que clamar a Deus para entregar o coração para Deus de verdade. Amém?